Bom, pessoal, hoje a gente vai falar sobre a Lígia Clark e sobre o Arthur Bário. Eles dois foram selecionados, né, para as obras do Paz. E aí a gente já tá chegando na reta final aí das obras. A, e a Lígia Clark, em especial, eu vou falar um pouquinho com um pouco mais de profundidade, porque, gente, ela é uma artista muito presente dentro de vestibulares no geral, ela é uma artista muito presente em museus como uma representante da arte brasileira, principalmente da arte contemporânea. E assim, eu particularmente não gosto muito do trabalho, gosto de uma coisa ou outra, eu gosto muito da série Bichos, mas no geral eu não acho tão interessante. Porém, ela marcou muito, né, essa transição da arte contemporânea mesmo, de um estilo artístico mais pautado na experimentação, na interação. Isso é importante, né? Essas são características fundamentais da obra dela. Aqui tem um perfilzinho geral, ela, né, uma fotografia dela, tem várias fotos dela bem bonita, né? Ela é mineira, ela era mineira, né, ela já faleceu. A, ela era pintora e escultora. A pintura dela, ela estudou na Europa, né? Então, assim, ela estudou em Paris, ela teve contato com Fernando Léger, que é um grande artista cubista. E lá em Paris ela acabou descobrindo um pouco mais sobre a técnica de pintura, porém lá mesmo ela começou a ter um questionamento, né? Isso por conta da escola de Sorbonne, que já começa a fazer reflexões mais filosóficas sobre a produção artística, e aí nisso ela começou a puxar um gancho para uma arte mais voltada para aspectos terapêuticos, enfim, e principalmente quando ela volta para o Brasil, ela começa a aplicar esse referencial de uma arte-terapia. Acho que vendo o que é essa arte-terapia, a gente vai entender um pouquinho mais. Porque realmente tem um trabalho muito sensorial. E essa relação sensorial, a única coisa que eu acho assim, meio tensa é aplicar isso em adultos. Eu acho extremamente funcional trabalhar com isso com criança, mas a proposta da Lígia Clark também tem uma relação com comportamentos corporais, né? Tipo, interação de corpos, né? Bom, aqui tem um contextozinho, ela participou de vários grupos importantes, né? Um grupo chamado Grupo Frente, e aí depois eles começaram a se questionar, falando que estavam seguindo muitas receitinhas de estilos artísticos, e aí por fim ela entrou no neoconcretismo, né? Assim, onde começa a ter uma arte mais desvirtuada. E tudo isso tem a ver com uma sequência de produção. Eu vou mostrar rapidamente algumas produções dela. Aqui já uma coisa ainda ligada aos aspectos cubistas, então tem formatação geométrica, tem utilização de abstração, enfim. Né? E depois ela começa a questionar o espaço pictórico. Gente, a palavra pictórico está relacionada a pinturas, tá? Então ela começa a questionar, por exemplo, a forma como se organiza uma pintura. E aí ela começa a fazer umas ocupações, estudando a questão da moldura, estudando um elemento que se chama passe-partout, que é aquela borda, né? Que, tipo, eu deixei até um passe-partout, é como se fosse essa borda branca do vídeo, é como se fosse um passe-partout, né? Aí, novamente, começa a ter, sempre na base da pesquisa, falando sobre reflexões óticas, tentando inserir a própria moldura, tipo, não manter a moldura como se fosse uma barreira visual, mas como se fosse uma estratégia dentro da pintura também, como se fizesse parte. E aí ela começa a fazer uma questão que eu acho bem interessante, que ela não quer compor espaços, ela não quer compor dentro, né? Ela quer criar o próprio espaço. Enfim, e aí nisso ela começa a criar novos suportes de arte e modificar, né, essa relação da pintura bidimensional, tradicional, enfim. Aí aqui a gente já tem um exemplo, né, que é uma série chamada Casulos, que ela vai utilizar, já tem uma referência mais escultórica, tá, gente, aqui. Então, o aspecto principal é a escultura mesmo. Já é um objeto semi-tridimensional, né? Porque a gente tem o uso de dobraduras, mas no fim é volumétrico, né? E aí ela vai ter um estudo pautado principalmente na arquitetura. Daí surge, né, a série, gente, essa série, ó, lembrem-se, viu, pra sempre aí na vida de vocês. Série chamada Bichos. Essa série vocês encontram fora do Brasil em vários museus, tem na Argentina, tem no MoMA, né, o Museu de Arte Moderna, né, de Nova York. Então, assim, ela é uma artista que tem visibilidade, justamente essa obra fez com que ela fosse premiada, inclusive. Ela foi considerada a escultora mais importante do Brasil nos anos 60
justamente por conta dessa produção. Essa produção, ela basicamente, o que é? São dobraduras em alumínio. E a intenção dessa artista, eu acho essa intenção super legal, eu adoro esse trabalho dela, que é que as pessoas mexam nessas peças e aí modifique a forma. Então ela não tem uma forma específica, né? Então a obra, ela vai ser tridimensional, mas ela se comporta de acordo com o que até deixa de ser observador, né? Observador não é mais a palavra. O fruidor começa a interagir com essas peças. Ó, aqui na parte de cima tem algumas, né? Tem as duas são da série Bichos, então elas têm dobradiças igual de porta. E aí os observadores podem manipular. Como essas peças são dos anos 60, hoje perdeu todo sentido. Gente, a arte tem muito disso, né? Perdeu todo sentido porque virou um objeto de contemplação. Então tá dentro do museu, intocável, ninguém pode encostar e é isso, né? Aí ali embaixo tem a obra O Dentro é o Fora, porque na verdade, né, é uma peça que se modela de acordo com o posicionamento, é como se fosse realmente um papel recortado, e aí você vai modelando, novamente modificando. Depois, ó, aqui já tem uns outros estudos, né, que já é uma segunda fase dela, já caminhando com esses processos de novos materiais e de intervenções moldáveis, né, que vão se modelando. E aí ela tá aqui, né, fazendo uns recortezinhos de papel, fazendo uns testes, e aí ela cria essa série que é chamada de Trepante. Adoro essa, né, essa definição. Que são pedaços de metal recortados, sempre metal fino, né, para ter mais maleabilidade, onde ela encaixa onde ela acha interessante, né, onde ela é o que leva o nome, como se fosse uma trepadeira, como se fosse uma planta, né. Aí ela espalha, né, espalhava isso, né, dentro dos museus. Aí tem a Trepante versão 1 e a obra Mole, que já é feita de borracha, né, então já é outra proposta, né, mas assim, o material é outra proposta, mas a intenção é a mesma, né. E aí, né, nos anos 60, né, assim, principalmente para o final dos anos 60, ela começa com um projeto de arte sensorial, onde as pessoas, os observadores eram colocados em determinadas circunstâncias e começasse a trabalhar com as sensações. Aí tem as máscaras sensoriais que elas vedavam a visão para estimular, vocês sabem disso, né? Quando a pessoa tem o corte do estímulo visual, ela começa a aprimorar outros sentidos, inclusive degustação, né, assim, do toque e por aí vai. E ali tem a baba tropofágica, que são fios, tá? Parece meio esquisito, mas é tecido caindo calmamente sobre o corpo do participante, do espectador. E ali, né, esse pessoal de azul é a obra do Paz, que a gente já chega nela, já vamos falar sobre ela. Aí tem uma frasezinha, né, que fazendo uma reflexão sobre a obra, porque o nome da obra é Eu e o Tu. Aí o nariz que reconhece o cheiro, as mãos que buscam o encontro objeto, o diálogo do eu e o tu na solidão do monólogo proposto. Bem contemporâneo, né, bem clássico, de uma arte diferenciada, né. Aqui tem uma outra, né, quando ela volta para Sorbonne, para França, né, leciona lá em Sorbonne como professora de artes. Ah, e aí, com o tempo, ela sempre trabalhando com essa faceta das artes sensoriais. Esses objetos que estão em cima desse corpo são objetos muito simples, tipo papel plástico, bolinhas. Uma das coisas que ela usava muito, e eu realmente acho que isso é um grande estimulante sensorial, ela colocava pedras dentro de meia calça. E por incrível que pareça, assim, eu confesso pra vocês que eu acho até meio engraçado ver, acho que vocês também vão achar meio engraçado ver um adulto com esses objetos sensoriais, o que podem ser grandes estímulos, até de meditação, enfim. Mas eu acho mais aplicável, de verdade, para criança, né? Eu até já fiz algumas pesquisas sobre utilização de materiais simples como estimulantes para crianças, tipo bucha, tipo aquelas escovas mais durinhas, para criança tocar mesmo. E tem muito uma proposta semelhante, né? Então, assim, ter texturas, então sempre trabalhando com o aspecto de sensações, tá? O homem é objeto de si mesmo. Introspecção total, regressão aparente. Bom,
Aí, conclusão, né? Isso aqui é um ponto importante, né? Qual a conclusão da obra geral da Lygia Clark? Bom, a poética da Lígia caminha no sentido de não representação e da superação do suporte. Quando eu falo suporte, é a tela, principalmente a tela. Então vejam que ela sempre se incomodou com o uso de suportes tradicionais, tá? Tela, papel e por aí vai. Propõe a desmistificação da arte do artista e a desalienação do espectador, que finalmente compartilha a criação da obra. E mais uma vez, algo que é muito da arte contemporânea, que é não ter uma obra de arte somente vinculada com a parede, com o leilão e com a artista, venda, museu, né? Ela ultrapassa isso. Então você começa a ter a entrada, a introdução do observador. Aqui é a obra do Paz, né? Que é a série Roupa, Corpo, Roupa, que é o Eu e o Tu. São várias peças que são assim, tá? Mas qual é a proposta da Lígia? Tá? Então, assim, ó, são macacões, onde a proposta da Lygia Clark era que um homem e uma mulher utilizassem. Então tem uma relação meio heteronormativa aí, né? Pessoas do público, ela convidava para que eles se vestissem com esses macacões, e aí eles ficam meio ligados, né, por esse tubo, como se eles estivessem presos um ao outro, uma coisa meio cordão umbilical. Pode ter uma conotação com ligação sexual, tá, galera? Isso pode ser analisado também como um aspecto, afinal de contas, o ato sexual é sensorial também, né? E aí as pessoas ficavam totalmente tampadas os olhos. Aqui na imagem me parece que eles estão usando luvas ou a foto tá muito ruim. Mas o ideal é que você ficasse com a mão livre, tá? E reparem que tem uns zíperes, né, na roupa toda. É zippers? Não sei. Mas enfim, tem uns bolsinhos que aí você tá com os olhos completamente vendados. E aí vai abrindo cada um desses zíper e colocando as mãos, meio que tocando o outro, né? Você vai tocando o corpo do outro e estimulando. E tem vários, tipo, tem insinuação de pelo, tem, tipo, na parte da cabeça tem, tipo, umas espuminhas. E tudo isso estimulando mesmo, né, as sensações. Então, essa é uma experimentação. Pela proposta dela, é uma interação entre um homem e uma mulher. Hoje em dia, quando essas peças são expostas, aí já não tem isso, né? Já não segue esse padrão muito sessentista, né? Já acabou. Tá bom? Então, ó, tá aqui, ó. Qual a proposta da obra? Lygia Clark chamou esses macacões de o eu e o tu. Ela inicialmente queria que elas fossem experimentadas por um homem e uma mulher, sua interação de uma pessoa com a outra, significando, né? Ressignificando, inclusive, a questão do toque, visto que as pessoas estão vestidas. Então é outra textura, né? Aqui umas fotinhas da galera. Eles estão de mão livre, tá, gente? É só porque a foto tá amarelada mesmo. Peguei da internet. Tá vendo? Ó, então tudo. Aí tem tipo como se fosse uma escovinha, tudo estimulante de sensações. Que delícia, ó. Tipo, como se fosse um peito peludo, só que mais durinho aí. É bem interessante. E por fim, a gente fecha hoje com o Arthur Bário. Esse trabalho dele já causa um pouquinho mais de impacto. Eu acho até que se ele tentasse fazer esse trabalho, ia ser muito mal sucedido, até preso por conta disso. Mas enfim, se chamam Trouxas Ensanguentadas. O Arthur Bário, né, ele tá vivo, ele é português, nasceu em Portugal, veio pro Brasil, então assim, a gente pode falar que ele é luz brasileiro. E ele fez um trabalho, né, assim, como uma proposta crítica de corpos, né, assim, na verdade eram pedaços de carne. Ele fez em 3 etapas. A primeira etapa foi exposta dentro de um museu, e aí eram trouxinhas que tinham carne dentro e alguns dejetos. Quando a gente diz dejeto, fica uma coisa meio, tipo, que dejetos, né? Mas nesse primeiro ele fez com coisas mais simples, tipo terra, plantas mortas, enfim, e pedaços de carne, feitos numa trouxinha de tecido, como se tivesse tudo amarradinho. A intenção dele era causar uma sensação visual de que aquilo fosse pedaços de corpos humanos embalados, como se fosse tipo uma desova de corpos, né? Então a temática principal dessa obra é uma crítica política, porque a gente está falando de 1970, então
né? Então, assim, faz com toda certeza uma reflexão sobre o regime militar e sobre os corpos que foram desovados aí, né, durante essa fase. Então ele quis aludir a isso. Aí qual é o problema, né? Quando ele expôs dentro de um museu, ok, tá dentro do museu. Só que o artista, quando acabou a exposição no museu, aquela peça já putrefando, fedendo, ele pegou e colocou do lado de fora do museu e aí deixou em cima de um pedestal de uma escultura. Claro que com uma proposta, né? É uma obra de arte. Só que aí passaram os carros e tal, chamaram uma patrulha, porque começaram a achar que realmente que tava com sangue, acharam que era uma coisa, tipo, um corpo humano, né? A galera assiste muito filme de terror e já fica comovida. Eu mesma, obviamente, me assustaria com isso. E aí virou um estardalhaço, enfim, ligaram pro museu, o museu demorou pra falar, demorou um tempo pra falar se era peça deles. Aí abriram, enfim, viram que eram só dejetos. E depois ele fez uma segunda vez essa exposição, só que aí ele já fez em Minas Gerais, e aí ele utilizou peças maiores, né, foram 14 trouxas, que aí ele saiu espalhando pelo local, e ele sempre registrava. Então, assim, aí essa trouxa aqui, por exemplo, já tem ossos, né, já tem papel higiênico usado ou não usado, é meio podrão, tá, gente? Absorvente íntimo feminino ensanguentado, então assim, uma coisa bem toscona, e aí fechado nessas trouxas amarradas e ele espalhava pelos locais. Só que, consequentemente, as pessoas chamavam a polícia, né? Você vê um troço enorme, ensanguentado, ficava meio assustado, né? Aí o que representa? A ação tem um apelo político e é associada aos assassinatos do regime militar e de grupos de extermínio. Muitas vezes ele realizava situações longe dos olhos do público, ele colocava normalmente perto de rios, só que sempre tem alguém que está passando por ali e encontra. E ele ficava fazendo um registro fotográfico, então todas essas fotos que a gente está vendo, bom, essas fotos que a gente vai ver, são fotos feitas por ele. E ele também fazia filmagens em Super 8, que é uma câmera antiga de filmagem tradicional. Fotografava e anotava no caderninho, e depois essas peças e as fotos viravam exposições artísticas também. A técnica, então, é um objeto, tá? Então, isso é um objeto, trouxas com carne, ossos, dejetos e sangue. E isso pode ser chamado de intervenção, porque ele está interferindo no dia a dia das pessoas que estão lá vivendo em paz e, de repente, esbarram numa trouxa de sangue. Ó, aí, tipo, ali tem a galera que encontrou as trouxas, aí um policial e a galera tentando descobrir o que é isso. E ele, depois que descobriu, ele falava, não, gente, calma, é arte. Dá pra ver a atmosfera da foto, que é um estilo fotográfico bem antigo, né? Ó, a trouxinha bem visível. Então, assim, ele deixava realmente bem com aspecto de cadavélico, né? Assim, cadavérico. Que é o tosco, bem bizarrinho mesmo, né? Aí ele desovando na frente do museu, desovando a arte na frente do museu. E essa é a proposta desses artistas contemporâneos. Gente, eu acho que a gente encerrou as obras do Paz. Acho que a gente não tem mais nenhuma obra, não. Eu vou dar uma conferida depois, se estiver faltando alguma, a gente encerra em breve. Mas é isso. Espero que vocês tenham gostado dessa galera muito louca. Tchau, tchau, até mais.